A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou passar para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais um dia vencido, para a honra e glória do Senhor, né, meus irmãos? Meus irmãos, aqui em Brusque está chovendo, está frio, não está tão frio, mas está esfriando, amém? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus venha ter misericórdia desse povo do Rio Grande do Sul, né, meus irmãos? Que Deus está mostrando, né, que Ele é Deus e não há outro, né? Ele é o Deus que faz chover, que faz vir a tempestade, mas Ele é o Deus que tira a tempestade, que faz cessar os ventos, né? O que quer dizer com isso, meus irmãos? É que se todos orar, clamar ao Senhor, o Senhor sara a nossa terra, sara a nossa nação. Mas, infelizmente, né, muitos estão vendo os sinais, mas preferem ir para shows, preferem ir para festas juninas, em vez de dobrar o seu joelho e orar, né? Infelizmente, né, meus irmãos? Daí muitos ainda têm a capacidade de dizer que Deus, ele não é bom, que Deus, ele é ruim, né? Mas eu falo aqui e afirmo, Deus é bom. Deus é maravilhoso para todos aqueles que obedecem, que crê, que confia no Senhor, que acredita na palavra e que crê que Ele é o Deus que tudo pode. Amém? Aquela que é obediente, né, nos mandamentos do Senhor, é obediente na palavra de Deus, é obediente aos direcionamentos do Pai, esses estão protegidos. Esses estão sobre as asas de Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus cuida de nós. Deus é a nossa fortaleza bem presente, meus irmãos. Basta obedecer. Deus só quer uma coisa de nós, obediência. Andar certo nos caminhos dele. E muitos não estão andando. Muitos estão preferindo ficar à deriva, à própria sorte do mundo, sem estar debaixo da proteção do nosso Deus. Eita glória! Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Temos que ter fé. Temos que acreditar que mesmo diante de tanta tribulação que o mundo vem vivendo, temos que crer que Deus está no controle. Temos que crer que Deus está cuidando de todos nós. Amém? Temos que acreditar, meus irmãos. Nós cristãos não podemos andar por vista, mas sim por fé. Andar acreditando na palavra do Senhor, acreditar nos sinais, acreditar em Deus. Amém? Eita glória! Deus fala conosco, né? E a palavra de hoje, meus irmãos, se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Amém? Primeiro dos judeus e também dos gregos, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito:
O justo viverá por fé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Deus fala com você. Você não está vendo o agir de Deus sobre a sua vida, mas tenha fé. Acredite que Deus está contigo. Creia que Deus está cuidando de tudo para você. Ah, mas eu estou orando, Deus não fala comigo. Meu irmão, Deus não precisa falar com você. Você só precisa crer. Acreditar que você serve um Deus poderoso, um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que tira doença, tira enfermidade, fecha ferida, um Deus que transforma pessoas de corações ruins em corações bons, como diz, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Esse é o Deus que eu e você servimos. Deus, ele transforma a vida, meus irmãos. Basta nós também querer, porque Deus não é igual Satanás. Satanás, ele espera uma brechinha sua para entrar na sua vida e fazer a destruição. Jesus, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, ele bate na porta. Agora, você vai abrir para Jesus entrar na sua vida, para Jesus vir fazer a mudança? Você tem que querer. Amém? Você tem que querer, você tem que aceitar, você tem que aceitar Deus de corpo, alma, espírito. Amém? Você tem que acreditar na palavra de Deus. Você tem que acreditar que Deus, ele faz o impossível acontecer na sua vida. Porque para Deus nada é impossível. Então só ele pode fazer o impossível na sua vida. Mas para isso você tem que ter o quê? Fé, acreditar primeiro na palavra do Senhor. Você tem que acreditar que Deus é grande. Meus irmãos, você não serve um Deus de foto pregado na parede, de uma cruz que está lá. Não, você serve um Deus vivo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou por mim e por você. É esse Deus que você serve. Você não serve um Deus de imagem. Você não serve um Deus que está aí em qualquer lugar do mundo, com fotos. Você serve um Deus vivo, que está do seu lado agora. Meus irmãos, temos que viver por fé. E quando nós aprender a viver por fé e não por vista, Deus começa a agir na nossa vida. Você não está vendo Deus, mas você crê que Ele existe. Você crê na palavra do Senhor, porque senão você não estaria aqui. Então isso resume que você tem fé, mesmo que seja pouca, mas você crê que Deus existe. Você crê que Deus formou o mundo pela palavra. E como que nós vamos adquirir fé? Pela palavra. Apesar que Deus, ele é tão bom para mim e para você, meus irmãos, que para aumentar a nossa fé, ele traz bênção para a nossa vida aqui nessa terra. Ele traz caminhos novos. Ele nos ajuda a pegar um emprego melhor. Ele nos ajuda a aumentar o salário. Ele nos ajuda a trocar de carro. Ele nos ajuda a comprar uma casa. Ele nos dá saúde para quê? Para que nós venha trabalhar e conseguir. Deus é tão bom. Para e analisa para você ver. Que ai, se não fosse Deus nas nossas vidas, eu, você, não estaria de pé. Nós já teria sido consumido pelo maligno, porque essa terra já é do diabo. Amém? Meus irmãos, comece
a crer mais em Deus. Comece a não andar por vista. Não faça como Pedro. Acreditou que Deus era poderoso para ele andar sobre as águas. Ele foi o único que teve fé que ia andar sobre as águas como Jesus. Amém? Só que no meio do caminho ele tirou os olhos de Jesus. Começou a olhar para o vento, para as ondas, para a tempestade. E o que Deus está falando para você? Não tire os olhos de Deus. Não deixe a tempestade, as dificuldades tirar a sua fé de Deus, a sua fé na palavra. Meus irmãos, por que Deus também fala na palavra dele que temos que vigiar todos os dias? O que é vigiar? É orar. É buscar a Deus todos os dias. Por quê? Porque o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito, quando nós falecer o corpo nesta terra, o espírito vai voltar para os seios de Jesus, da onde é a casa dele. Amém? Que é a nossa casa, é perto de Deus. Mas para isso temos que vigiar, porque a carne é pecaminosa. A carne faz nós trilhar caminhos errados. A carne que faz nós desistir da fé. De nós sair da presença de Deus muitas das vezes. É a carne, meus irmãos. Nós muitas das vezes enfatizamos demais Satanás. Mas muitas das vezes, meus irmãos, a briga maior que nós temos é com nós mesmos. Por causa das vontades da carne. A carne faz coisas que até nós mesmos acaba duvidando. Porque a carne é pecaminosa, meus irmãos. A carne quer ir de contra ao Espírito, de contra a Deus. A carne quer nos tirar da presença do Pai. Temos que vigiar, oração, jejum, ir na igreja em comunhão com os irmãos, para fortalecer. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele quer te abençoar. Olha, novamente, Deus está falando em bênção. Não tinha nada programado, meus irmãos, isso é o Espírito Santo. Porque Deus vai abençoar pessoas por esses dias, mas para isso você tem que ter fé. Você tem que parar de murmurar os dias maus, os dias ruins. Você tem que parar de murmurar porque hoje faltou. Comece a mudar. Comece a crer mais em Deus. Tira os olhos do cenário. Tira os olhos da tempestade. Olhe para Jesus. Que Jesus está lá na sua frente, lá no seu futuro. Meus irmãos, quando eu aprendi a olhar para Deus, olhar para Jesus, a minha vida começou a melhorar, começou a mudar. Por quê? Eu comecei a tirar os olhos das tempestades, dos problemas que era muito, meus irmãos. Que só estava me causando, me prejudicando, causando mal. Depois que eu aprendi, meus irmãos, que o próprio Deus me ensinou a olhar para Ele, a crer, acreditar nele, a vida começou a melhorar. Deus começou a mover, porque eu não estou andando por vista, mas sim por fé. E é assim que Deus quer que você ande, por fé, não fazendo loucuras. Entenda, andar por fé não é fazendo loucuras. Amém? Andar por fé é seguindo os direcionamentos de Deus. Andar por fé é esperar a resposta de Deus diante da palavra dele. Amém? Andar por fé é isso, meus irmãos.
Porque depois que eu e você, meus irmãos, entregamos a nossa vida a Deus, nós não somos mais dono dela. Quem manda é Deus, quem direciona a nossa vida é Deus. Amém? É como aqui no canal, meus irmãos. Quem manda é Deus, a palavra é de Deus. Do jeito que Ele manda eu falar, eu falo. Mesmo sendo pesado de língua, mesmo errando, muitas vezes, vocês já viram nos vídeos, mas eu estou em obediência. Amém? Por mais que muitos, meus irmãos, à minha volta, não acreditam. Amém? O importante não é eles acreditando, mas sim eu acredito. Da onde Deus me tirou, eu acredito no Deus que está fazendo na minha vida. Eu creio no Deus da minha salvação. Amém? É assim que você tem que andar. Por fé. De fé em fé que o justo vai andar na presença de Deus. É acreditando. É buscando. Amém? É fazendo de tudo para a honra e glória do Senhor. Para que não venha a se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso que Deus insiste muito para nós ficar em oração, vigiando. Amém? Não perca a sua fé, porque é a sua fé que Deus está trabalhando, mesmo que você não esteja vendo. É como Pedro começou a tirar os olhos de Jesus, começou a afundar. E é isso que acontece com muitos cristãos, meus irmãos. Tira o foco de Deus, tira o foco da palavra, tira o foco da fé e começa a olhar os problemas. Por isso que muitos saem, muitos desistem e pensa que está melhor, mas não está, meus irmãos. Não existe caminho melhor do que o caminho de Deus. Não existe outro caminho. Fora dos caminhos do Senhor é ilusão mortal. É ilusão dos seus olhos e vai te levar à morte eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Deus manda eu te dizer, comece a olhar pela fé. Comece a enxergar a fé. Você tem fé. Você tem fé. Você crê em Deus, porque senão você não estava ouvindo a palavra dele. Amém? Deus vai te abençoar. E não vai ser muito tempo adiante não, meus irmãos. Tem pessoas que vai, por esses dias, ser abençoado por Deus. Deus vai começar a mover caminhos para aumentar a sua fé, para aumentar a sua esperança nele. Porque grandes coisas tem o Senhor para todos aqueles que crê, todos aqueles que acreditam que ele é poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém?